Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu só acertar aqui meu esboço aqui, não estou conseguindo achar o arquivo, mas já vou encontrar. Glória a Deus. Ok. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Aliás, perdão, Evangelho de Lucas. Vamos fazer a leitura do capítulo 1. Sumiu meu esboço. Não. Vamos fazer a leitura aqui do verso... Obrigado, Danilo. Vamos fazer aqui a leitura do verso 67 até o verso 80. Depois vamos orar. Lucas, capítulo 1, verso 67 a verso 80. Depois vamos orar. Chegou lá? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém. Vamos orar então, vamos pedir a bênção e a direção do Senhor, para que Ele nos dirija, nos oriente nessa nossa jornada aqui pelo texto da Palavra de Deus.
Nosso Deus e Pai, graças te damos por essa noite. Obrigado pelo privilégio santo e glorioso de podermos estar em tua presença para ouvir a tua palavra. Dá-nos a tua bênção e a tua instrução nesta hora, ó Deus. Nós te pedimos e oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ok. Irmãos, todos conhecem a história de Zacarias. Nós sabemos que Zacarias era um sacerdote e ele ministrava no templo do Senhor, como dentro da ordem sacerdotal a qual ele pertencia. E voltando um pouquinho aí no capítulo 1, nós vamos ver que Zacarias era um homem que não tinha filhos. Era casado com Isabel, uma mulher que não podia dar filhos a ele. Mas um dia o Senhor o visitou no templo através da aparição de um anjo que prometeu que ele seria, pai de um menino e que esse menino seria alguém importante dentro dos propósitos de Deus. Zacarias, então, duvidou da palavra do anjo e, com isso, ele foi ferido, não ferido, mas foi privado de poder falar. E ele ficou mudo até que João Batista nascesse e ele pudesse, então, recuperar a sua fala. E dentro dessa perspectiva do nascimento de João, Isabel, que era uma mulher também devota, assim como seu marido, então Isabel foi visitada por Maria e nós sabemos que houve aquela manifestação de João Batista, que saltou no ventre de Isabel, mostrando, o texto de Lucas mostrando para nós, desde o princípio, que havia essa ligação entre João Batista e Jesus. Eles não eram apenas parentes, mas havia uma ligação espiritual entre eles, desde o princípio, porque João, de fato, veio para preparar o caminho do Messias. Então, Zacarias, quando ele recebe a graça do Senhor de ser pai, de ter o privilégio de ver o seu filho nascer, ele recupera a voz e então ele reafirma que o nome daquele menino deve ser João. Então, depois que ele recupera a sua voz, ele compõe este cântico, ele passa então a entoar esse cântico que nós vemos aqui a partir do verso 68. Então diz o texto que ele estava cheio do Espírito Santo e ele começa a profetizar. É um cântico profético a respeito do nascimento de João, e ele começa dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então, João começa aqui num padrão bastante semelhante aos profetas do Antigo Testamento, citando aqui uma frase que é bastante comum no livro dos Salmos, por exemplo, Salmo 106, quando nós olhamos lá na passagem do verso de número 48, nós vamos ver uma frase muito semelhante a essa de Zacarias, que de fato profetizou dentro daquilo que a palavra de Deus também trazia a ele, e ele vai dizer aqui no verso 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, ou seja, era uma expressão do texto dos Salmos, que era um texto de devoção do povo de Israel,
Mas Zacarias começa dizendo coisas que parecem ser meio sem sentido para a sua geração, para as pessoas que ouviram naquele momento, porque ele diz que o Senhor visitou e redimiu o seu povo. Ou seja, a primeira coisa que Zacarias diz a respeito do nascimento de João é que Deus visitou o seu povo, que Deus redimiu o seu povo, que era uma expressão bastante comum nas profecias do Antigo Testamento, quando profetas como Isaías e Jeremias usavam essa expressão, né, de que havia uma expectativa de que Deus visitasse o seu povo com poderosa salvação. Nós estamos falando aqui de um tempo em que Israel estava num contexto de cativeiro, né, e então havia essa expectativa de redenção. E Zacarias consegue identificar aqui no nascimento do seu filho uma expectativa agora clara e evidente de que Deus está visitando o seu povo com essa poderosa salvação, como ele diz no verso 69, nos suscitou plena e poderosa salvação. Mais estranho ainda é que ele diz que essa poderosa salvação foi suscitada na casa de Davi, seu servo. Não é estranho, porque quem nasceu foi João Batista. E que João Batista não tem nada a ver com Davi, não é? Por que Zacarias está dizendo essas coisas? Devemos nos lembrar que é um cântico profético. Zacarias está falando aqui sobre as promessas que foram feitas por Isaías. Isaías que prometeu que viria alguém que prepararia o caminho do Senhor. E de alguma maneira, o Senhor havia comunicado ao coração de Zacarias, revelado a ele naquele momento, né, que João seria esse precursor. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente, Zacarias vai dizer exatamente essas palavras. Ou seja, Zacarias viu naquele menino, no nascimento daquele menino, algo extraordinário que fugia à compreensão e ao entendimento daquelas pessoas que estavam ali testemunhando o nascimento de João. E, irmãos, a primeira coisa interessante que nós percebemos nessa passagem é que Deus, ele traz aos corações daqueles que são seus, daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que têm um relacionamento com ele, a compreensão de fatos, de realidades que estão além da nossa percepção natural. Ou seja, Zacarias estava tendo a revelação de coisas que estavam muito além da compreensão dele mesmo e das pessoas que estavam ali ao seu redor. Mas Deus estava fazendo algo que era cumprimento de promessas antigas, conforme o verso 70 nos diz, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então, nós estamos falando aqui de coisas antigas. Não é? Se você voltar um pouquinho comigo aí, lá no livro do profeta Isaías, por exemplo, nós vamos ver aí, no capítulo 7, por exemplo, nós vamos ver essas promessas antigas que foram feitas a respeito da casa de Davi, não é? Diz aí o verso de número 10, que o Senhor continuou a falar com Acais, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens, querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E nós sabemos que quando Jesus nasce, não é? O Evangelho de Mateus, o próprio Mateus, como autor do Evangelho, vai se referir a essa profecia de Isaías, dizendo que Jesus é o Emanuel que Isaías havia prometido. Da mesma sorte, no capítulo 9 de Isaías ainda, nós vamos ver a promessa
daquele que viria para trazer luz àqueles que viviam na região da sombra e da morte. Da mesma maneira, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, Mateus se referindo no capítulo 4 a Jesus, quando ele começa o seu ministério na Galileia, e Mateus diz que aquilo é para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta, né, a respeito de Jesus, ou seja, ele é a luz que viria para iluminar a escuridão do seu povo que vivia nas trevas e sombra da morte. E então, nós acabamos de cantar agora sobre o governo que Deus colocou sobre os seus ombros, e nós acabamos de cantar agora sobre os títulos que são dados por Isaías a este que viria, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, é sobre essas profecias que Zacarias, está falando aqui agora por ocasião do nascimento de João Batista. Ou seja, Zacarias está mostrando, antecipando fatos que começariam a tomar forma e ser revelados somente após o nascimento de Jesus, efetivamente. Então, Deus está mostrando a ele coisas que estão ocultas aos olhos da maioria das pessoas. Meus irmãos, Deus sempre está trabalhando para cumprir os seus propósitos. Exatamente neste momento, Deus está trabalhando. Jesus fala do Pai como um Deus trabalhador. Ele diz: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Deus gosta de trabalho. E quando a Bíblia diz que Deus descansou o sétimo dia, nós sabemos que é apenas uma figura de linguagem, não é? Porque Deus não precisa descansar, porque Ele não se cansa. Então, nós sabemos que Deus está trabalhando o tempo todo para cumprir os seus propósitos. Nós estamos vivendo um tempo tão estranho no mundo, onde parece que tudo está desgovernado. Parece que o mundo está vivendo apenas sob o comando e o controle das superpotências com as suas bombas atômicas e as suas armas superpoderosas. Mas, meus irmãos, muito além dessas grandes potências, muito além desses governos, existe ainda um Deus que tem a sua mão estendida sobre o mundo e governa soberanamente sobre tudo e sobre todos. Ele ainda é o Senhor e sempre será o único Senhor de tudo. E Ele está trabalhando em meio a toda essa turbulência. Ele está escrevendo os seus propósitos e os seus planos. Eles são ocultos dos nossos olhos, como era oculto o propósito maior de Deus aos olhos daqueles que testemunhavam o nascimento de João Batista naquele momento. Mas a Zacarias foi revelado que aquele momento era muito mais importante do que num primeiro instante poderia parecer. Havia algo muito grande e especial acontecendo no nascimento daquele menino. Da mesma forma que o próprio Simeão, no capítulo 2, quando ele vai tomar Jesus nos braços, ele começa a cantar aquele cântico e dizer: agora já posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a redenção de Israel. Era apenas um menino, não é? Então, nós precisamos buscar em Deus, meus irmãos, essa capacidade de vivermos com fé, olhando para Deus, para a palavra de Deus, e entendendo que o Senhor sempre está trabalhando para cumprir os seus propósitos, que o mundo não está desgovernado, e nem ele é governado de maneira efetiva pelos governantes humanos, mas pelo governo de Deus. Então é isso que João está mostrando, que Zacarias está mostrando aqui para nós, né? Você já viu que a chance de eu trocar João por Zacarias é grande, né? Então, se eu falar João, você entenda Zacarias, tá bom? Ok. Agora, esse propósito que Deus tem, ele tem implicações muito grandes. Versículo 71, ele diz: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem
temor. Olha só. Agora, Zacarias aprofunda ainda mais as implicações desse momento, desse evento do nascimento de João e de tudo que ele representa como o precursor do Messias. Porque Zacarias vai falar sobre o processo de libertação que esse evento, que João, depois de adulto, viria a anunciar, que seria a vinda do Messias ao mundo, não é? As implicações desse evento. E ele diz aqui que essa obra de Deus, ela seria feita a fim de nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Meus irmãos, o próprio Zacarias não viveu para testemunhar o cumprimento dessa profecia. E nós a vimos cumprir-se em parte, mas nós talvez não vivamos o suficiente para vê-la se cumprir plenamente. Talvez a próxima geração, não sabemos. Porque ela só vai se cumprir integralmente quando Jesus vier a este mundo estabelecer o seu reino. Então, aí sim, nós seremos libertados definitivamente de todos os nossos inimigos. Porque hoje não temos mais inimigos de carne e osso, pelo menos não deveríamos ter, mas temos inimigos poderosos, como o pecado, como a morte, que só serão definitivamente destruídos e aniquilados na volta do Senhor. Mas nós sabemos que Ele tem nos libertado já do domínio do pecado. Ele tem nos libertado da escravidão do pecado, e isso é maravilhoso, porque hoje nós temos a oportunidade de lutar contra o pecado e buscar fazer a vontade de Deus. Porque Cristo quebrou os grilhões, Ele destruiu os grilhões que o pecado tinha sobre as nossas vidas. E é isso que Zacarias está anunciando aqui. Não é? Então, perceba que, embora ele esteja profetizando acerca do nascimento de João, as coisas que ele está dizendo se referem a Cristo, estão ligadas a Cristo. E ele diz que Deus, né, está usando de misericórdia, como ele disse com os nossos pais, lembrar-se da sua santa aliança. Agora, Zacarias está dando um passo enorme atrás, ele está voltando até o deserto e o Monte Sinai, onde o Senhor proferiu a aliança com o seu povo, entregou as tábuas da lei, que eram os termos da aliança, ali ratificando aquilo que ele havia prometido primeiro a Abraão. E então Zacarias volta mais ainda no tempo, até o chamado de Abraão, quando Deus faz uma aliança com ele. E o que é que Deus promete nessa aliança, meus irmãos? Gênesis capítulo 22, versículo 16, vamos voltar mais um pouquinho aí, agora lá no princípio, Gênesis 22, versículo 16, que diz assim, então, versículo 15, então do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e o multiplicarei, e a sua descendência com as estrelas dos céus e como a areia da praia que está no mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Ou seja, veja onde Zacarias está voltando com a sua profecia. Ele está fazendo uma releitura de todo o Antigo Testamento e mostrando para nós que os eventos que estão agora sendo desencadeados a partir do nascimento de João, e eles vão dar cumprimento às promessas que Deus havia feito a Abraão. Né? E então, ele segue no verso 74, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Ou seja, o grande propósito de Deus de nos libertar é para que nós possamos adorá-lo sem temor, sem embaraços. Não é? E isso é extraordinário, irmãos,
porque nos faz lembrar de qual é o propósito da obra que Deus tem em nossas vidas. O Senhor nos liberta, o Senhor nos dá livramentos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos faz prosperar nessa terra estranha, nessa terra árdua que nós vivemos. Não é para nós nos tornarmos pessoas indiferentes a Ele, esquecermos que Ele existe e vivermos apenas em função de entretenimento, do bem-estar. Não. Ele fez isso para que nós, acima de tudo, possamos adorá-lo sem temor, servi-lo com alegria, fazer das nossas vidas instrumentos nas suas mãos. Então, nós estamos aqui num domingo de advento, não é? Nos preparando, como Danilo antecipou aqui, para o Natal de Jesus. E o que é o Natal? O Natal é esse evento que nos fala da libertação que Jesus vai trazer, né? Aqui na perspectiva de Lucas, mas na nossa perspectiva que ele já trouxe. Ou seja, então, Zacarias está recebendo aqui uma revelação de todo esse evento que está sendo preparado por Deus. Agora, o que nos chama a atenção aqui, irmãos, também, é o fato de que as coisas que Deus promete, muitas vezes, elas levam bastante tempo para se cumprir. Veja, Zacarias está falando de coisas que, do ponto de vista do tempo dele, iriam se cumprir 30 anos depois, ou mais. Então, veja que ele não está falando de algo que vai acontecer amanhã. E nós precisamos entender, irmãos, que nós fazemos parte de um plano, de um propósito, de um projeto de Deus, que é um projeto que começou lá em Abraão e vai se estender até o dia em que Jesus vier consumar a sua obra. Isso mostra que nós devemos, primeiro, nós devemos entender que nós não somos a última bolacha do pacote. Que a nossa geração não é, provavelmente, a última geração de cristãos que vão viver neste mundo. Que nós não somos uma geração privilegiada, mais do que as demais que vieram antes de nós, no sentido de que nós fazemos parte de um todo, de uma grande família, que compõe a família de Deus neste mundo, a família de Cristo, mas que só será reunida realmente para a grande celebração e definitiva celebração na volta do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ter paciência. E precisamos trabalhar para que o propósito de Deus continue sendo cumprido nas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos. Isso nos sobrecarrega de responsabilidades e compromissos. Não podemos viver esse mundo como se a nossa geração fosse a última. Pode ser que seja, mas é provável que não seja. Então, nós precisamos deixar uma herança para aqueles que virão depois de nós. Nós estamos envelhecendo, irmãos. E nós precisamos preparar uma nova geração de servos para o Senhor. Então, eu quero dizer para você que tem filhos jovens ainda, novos, crianças ou netos, peça a Deus a bênção do Senhor nesse sentido. Dê o melhor para os seus filhos para que eles possam ter a melhor condição de disputar as melhores colocações no mercado de trabalho, mas pense também na vocação espiritual que eles têm. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um deles. E você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de ajudar o seu filho a descobrir qual é o propósito que Deus tem na vida dele. Porque antes de servir a si mesmo, antes de servir ao mundo, os nossos filhos e netos precisam aprender a servir ao Senhor. Porque esse é o propósito da existência deles, irmãos. Não podemos nos esquecer disso. Nós que vivemos num mundo materialista, onde tudo que as pessoas pensam é em ter, possuir, acumular, juntar, as coisas mais absurdas deste mundo.
Ainda agora à tarde nós assistimos um programa, né, uma série que a gente gosta, que fala sobre carros, e mostrou lá uma situação em que um colecionador, né, ele tem na sua garagem Lamborghinis, ele tem Jaguares, ele tem Ferraris, e ficam lá, naquele museu particular, como se fossem brinquedinhos, não é? E eu fico pensando, meu Deus, no entorno da casa desse homem deve ter muita gente necessitada, deve ter muita criança que passa necessidade, deve ter muita gente que não tem um teto para morar. E esse cara está com a garagem dele cheia de carros que custam $200 mil, $300 mil, até mais. Meus irmãos, esse é o mundo que a gente vive, é um mundo de indiferença com a dor alheia, é um mundo de indiferença com o propósito que Deus tem, e nós precisamos estar atentos e nos despertar para isso. Precisamos fazer a nossa parte, alertar os nossos filhos, evangelizar os nossos filhos. Eles não são netos de Deus, Deus não tem netos, então eles precisam ter um encontro real com o Senhor Jesus. E as suas vidas precisam servir ao propósito de Deus. Caso contrário, nós corremos o risco de amargar a tristeza e a dor de ver os nossos filhos se perderem lá no futuro, porque nós demos para eles tudo de melhor, mas não demos o melhor para eles, porque o melhor é Cristo, irmãos. Não há nada melhor do que Cristo. Então, Zacarias está aqui profetizando sobre coisas que ele não iria testemunhar o cumprimento delas de uma maneira plena. Ele iria ver o início do projeto acontecer, mas ele não iria ver o cumprimento. Quem sabe Deus nos chamou, nós aqui, cada um de nós, particularmente e coletivamente, quem sabe Ele não nos chamou para plantarmos sementes de cuja árvore nós não vamos colher os frutos. Veja o próprio Abraão. Abraão plantou uma pequena árvore, mas quando ele morreu, ele não tinha uma grande multidão como família. Ele tinha somente um filho que nasceu dos seus lombos, de um relacionamento natural, saudável, né, e legítimo com a sua esposa Sara, e era só. Mas Deus fez com que as promessas que Deus fez a ele se cumprissem. Mas ele não viu isso. Então, nós precisamos aprender a trabalhar, irmãos, por projetos de Deus, por propósitos de Deus, que talvez nós mesmos não vamos colher os frutos. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos, a trabalhar por algo que não vai trazer lucro para nós imediatamente, mas que quando nós deixarmos este mundo, nós possamos descansar e dizer: Senhor, fiz tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer. Plantei todas as sementes que o Senhor colocou nas minhas mãos, e eu sei que um dia eu vou despertar, e quando eu despertar, eu vou ver todo o fruto da semente que eu plantei. Isso, irmãos, é viver por fé. Viver por fé. É triste que a igreja hoje esteja sendo ensinada o tempo todo, não é, a semear agora e colher ontem. Determinar que Deus faça na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque nós temos que determinar. Isso, além de ser infantil, inútil, isso é ofensivo a Deus. Deus não é nosso empregado, nós é que somos servos dele. Então, Zacarias está falando sobre esse tipo de coisas aqui. Ele está extrapolando o seu tempo, ele está extrapolando a sua geração e falando de coisas que viriam muito depois dele, mas ele está fazendo isso com toda alegria. Então, ele diz que nós recebemos esta liberdade por causa da promessa que foi feita a Abraão de servir ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias.
Essa é a grande vocação da igreja, meus irmãos, adorar a Deus, servir ao Senhor em santidade e justiça. Essa é a vocação de cada crente, de cada um de nós. Agora veja, Zacarias então começa a falar finalmente do João, porque até aqui ele estava falando de Cristo, embora ele não soubesse, ou soubesse talvez. Nós é que não sabemos se ele sabia ou não, né? Mas agora ele começa a falar do próprio João, ele diz, e você, menino. É engraçado, né? Porque o cântico aqui parece que o Zacarias ele vem ali numa jornada de êxtase espiritual e de repente ele, e você, menino? Você, meu filho João, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, nós vamos aí, de novo, voltar à profecia de Isaías, aliás, Malaquias, agora no capítulo 3, capítulo 4, versículo 2, não, perdão, irmãos, só um minuto aqui. Sim, Malaquias capítulo 3, versículo 1, voltando um pouquinho aí, antes de Mateus. Que diz aí o texto? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quando que Malaquias viveu, irmãos? Malaquias viveu centenas de anos antes dos eventos que estão sendo preditos aqui por Zacarias. Centenas de anos. Ele não tinha também uma ideia muito clara do que ele estava dizendo e sobre o que ele estava falando, assim como o próprio Zacarias, mas ele está profetizando, conforme nós já vimos. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Louvado seja Deus. Essa palavra é uma palavra extraordinária da parte do Senhor no coração de Zacarias. Irmãos, porque essa foi a vocação mais extraordinária de todos os tempos na vida de alguém. João Batista teve o privilégio de ser o profeta que preparou efetivamente os caminhos para a vinda do Messias. Por isso que Jesus vai ele vai dignificar o ministério de João e a própria pessoa de João mais à frente, dizendo que entre os homens nascidos de mulher não teve ninguém mais importante que João. Não é porque João era importante em si mesmo, mas porque o que ele veio fazer era a coisa mais importante de todas. Na vida de um profeta, ele veio preparar os caminhos do Senhor. E não há nada mais nobre na vida de alguém do que preparar o caminho de Cristo. Não é? Tomando isso como algo simbólico, né? Fazendo uma analogia para a nossa própria vida, meus irmãos, todas as vezes que nós damos bom testemunho, todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, todas as vezes que nós falamos de Cristo, de certo modo nós estamos preparando o caminho de Cristo para a vida de alguém. Você tem feito isso? Tem compartilhado de Jesus no seu trabalho, com seus colegas,
com as pessoas com quem você convive lá no clube, né, onde você tem vivido, as pessoas com quem você interage no dia a dia, você tem falado de Jesus para elas? Que você também seja um profeta do Altíssimo, que você seja um arauto anunciando o caminho do Senhor, preparando o caminho de Jesus no coração das pessoas. Nós vamos ver aqui, no capítulo 3, um pouquinho mais à frente, aí, avançando só, já a pregação de João Batista, né? O texto de Lucas vai dizer que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, irmão de Filipe, de seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, João foi um profeta do deserto. Sabemos que ele vivia uma vida de privação, comendo gafanhotos e bebendo mel silvestre. Quem já comeu gafanhoto aqui? Alguém? Ninguém comeu gafanhoto. Bom, mel silvestre com certeza você já bebeu, né? Mas dizem que é uma iguaria interessante o gafanhoto, né? Se um dia você for lá para os lados do Oriente, você vai comer muita coisa estranha, a menos que você não goste de experimentar. Se for como eu, você vai experimentar. Porque a gente não pode dizer que uma coisa é ruim sem experimentar, não é verdade? Então, se tiver a oportunidade um dia de ir lá para os lados do Oriente, e alguém me oferecer um gafanhoto no espeto, eu vou comer para ver se é bom. Não sei se vai valer a pena, mas João comeu, então não devia ser tão ruim assim, né, irmãos? Era uma boa dieta. E ele era um profeta do Altíssimo. A vida de João Batista, irmãos, é uma vida extraordinária. João foi uma pessoa que teve uma vida curta, mas muito significativa, muito intensa. Não sabemos o tempo de vida, efetivamente, de João, com quantos anos ele morreu. Podemos ter uma ideia aproximada, mas não sabemos exatamente. Mas vemos pelas narrativas dos evangelhos que ele teve uma vida muito intensa. E as coisas que João viu, que Deus revelou a ele, foram tão profundas ou mais profundas do que aquilo que havia sido revelado ao seu pai Zacarias. João foi o primeiro a reconhecer em Jesus o Messias. O Evangelho de João, seu homônimo, né, quando ele vê Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em outro momento ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o próprio Evangelho, no início, ele já diz que João, ele veio para o mundo a fim de dar testemunho da luz, mas ele mesmo não era a luz. E João tinha muito clara essa consciência de que ele não era a luz. Ele veio só dar o testemunho da luz. Às vezes, irmãos, a igreja se confunde nesse sentido. Às vezes a igreja acha que ela é a própria luz, mas a igreja não tem luz para dar. A luz da igreja é Cristo. E se Cristo não estiver presente na igreja, a igreja não tem luz para dar a ninguém. Se Cristo não estiver presente em nossas vidas, nós não temos luz para dar a ninguém. O que nós temos de nós mesmos é escuridão, são trevas. Mas se nós tivermos Cristo vivendo em nós, então haverá luz para repartir. Não é? E seguindo aqui, ele vai dizer que, além disso, João veio para dar ao povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Então, no capítulo 3, voltando lá na pregação de João, não é, diz que João dizia às multidões, versículo 7, olha a pregação de João: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão,
porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Que pregação atraente, né, irmãos? Glória a Deus. Imagina, João como influencer digital. Imagine João fazendo vídeos no YouTube. Ele ia ter uns 2 seguidores, Zacarias e Isabel, né? Meus irmãos, a palavra de João era fogo puro, era espada. Ele já convidava as pessoas dizendo: raça de víboras, vocês têm que se arrepender de verdade. Não venham para cá dizer que são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão até das pedras. É claro que João está usando uma linguagem figurada. O que ele quer dizer é que Deus não precisa de uma adoração falsa, ele precisa de um coração sincero, que o ame, que o adore. Então, essa era a pregação de João Batista, era assim que ele estava preparando o caminho e dando conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados, ou seja, era preciso haver arrependimento sincero para que houvesse remissão de pecados. E então, esta obra salvadora, redentiva, né, ocorreria graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual, ele diz, nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, aqui novamente, Malaquias capítulo 4, versículo 2, voltando aí mais um pouquinho, já estamos a caminho de concluir aqui. Diz o verso 2, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ou seja, uma promessa de Malaquias, que agora é traduzida nas palavras de Zacarias como algo que diz respeito a Cristo, o sol da justiça, aquele que nasce para iluminar a escuridão que há no coração das pessoas. Agora o próprio Lucas está mencionando a profecia que nós lemos em Salmo 9, versículo 2, né? Terminando aqui esse cântico, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Louvado seja Deus. Irmãos, no ano passado nós pregamos aqui uma série sobre os cânticos da Bíblia, os cânticos de Natal, não é? E nós falamos a respeito desse texto. Só que eu usei um esboço que eu não consegui encontrar hoje, de jeito nenhum. Porque não era propósito de Deus, né? A mensagem era outra. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu quero, a título de conclusão, especialmente em relação a essa parte, lembrar, irmãos, porque nós já sabemos disso, lembrar de onde o Senhor nos tirou, da escuridão da qual nós fomos resgatados, das trevas nas quais nós vivíamos. Veja, quando nós falamos de trevas, não significa necessariamente que a pessoa esteja vivendo lá numa espécie de culto satânico, ou que ela esteja servindo numa forma de religião que a Bíblia condena, ou algo assim. Não! Às vezes, a pessoa está vivendo uma vida que aparentemente é uma vida moralmente correta. Ela está praticando uma forma de religião baseada no amor, como nós falamos aqui. Foi hoje de manhã? Foi hoje de manhã, né? Então, isso aparentemente não tem nada de errado. A gente olha e diz: poxa, mas essa pessoa é uma pessoa tão boa,
Mas as trevas, elas não se manifestam só nas vidas de pessoas más e perversas e ruins. As trevas se manifestam na vida de todos aqueles que não têm a Cristo na sua vida, no seu coração. Porque nós vivemos num mundo de trevas, meus irmãos, num mundo escuro. Então, quando nós vivemos neste mundo e não conhecemos a Cristo, nós vivemos e morremos na escuridão. Veja, texto de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, e aqui nós vamos concluir realmente, mas só para a gente poder ver uma citação bem direta aqui nesse sentido de Paulo. Efésios capítulo 2, ele diz assim no verso 1, Ele, Cristo, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, é esse nível de escuridão, de trevas, do qual o Senhor nos resgatou. E essa é a vida comum das pessoas que vivem sem Cristo no seu coração. Eu sei que você deve conhecer pessoas que são boas pessoas. E olha, irmãos, aqui para nós, que ninguém nos ouça, mas existem muitas pessoas fora da igreja que são melhores do que as pessoas que vivem dentro da igreja. Você sabe disso. Você deve conhecer pessoas cujo caráter é muito mais reto do que pessoas que vivem dentro da igreja. Isso para nossa vergonha. Mas, meus irmãos, só existe um caminho para chegar ao céu. E não é o caminho da retidão moral. Porque não há retidão moral que possa levar uma pessoa a expurgar os seus próprios pecados. Nós precisamos de Cristo. É o sangue de Cristo que nos redime de todo pecado. Cristo é a única porta que nos conduz ao céu e à salvação. Cristo é a única porta que nos conduz ao reino restaurado, ao reino glorioso no qual nós viveremos com Ele. Então, Cristo é a única resposta para esse mundo escuro e trevoso no qual nós vivemos. E a promessa é que Ele viria para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, meus irmãos, nós estamos nos preparando para celebrar o Natal. E eu digo para você que, assim como eu, gosta de celebrar. Eu gosto do Natal, gosto de celebrar, não é? Lá em casa nós sempre celebramos com os nossos filhos, e um dos natais mais especiais para nós, mais bonitos, foi quando nós estávamos terminando de preparar a nossa casinha lá, ainda as portas ainda com papelão, porque não tinha dinheiro para comprar vidro, e a gente terminou de embolsar a parede do nosso quarto, já tínhamos vidro, mas o nosso quarto virou a nossa sala, e nós tínhamos que fazer um reboco na parede, e eu chapando massa e a minha esposa botando massa no caixote para mim, e nós trabalhamos arduamente para terminar até o Natal, porque a gente queria ter uma sala para comemorar o Natal com as crianças. Foi um Natal bacana aquele, não foi? Foi um dos melhores da nossa vida. Foi muito especial. E nós não tínhamos muito, mas o fato de nós estarmos ali entre família, na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, fez daquele momento um momento muito especial. Então, irmãos, Natal especial é isso. É nós estarmos com a nossa família reunidos em torno de uma mesa. Se for um franguinho que estiver lá à nossa espera, com um pouquinho de farofa, amém. Se puder ser algo mais elaborado, né, tipo uma torta de bacalhau, amém. Me chame para eu ir lá na sua casa, inclusive,
para orar nesse momento, não é? Então, quem sabe, posso também pegar uma beiradinha lá na torta de bacalhau, mas o que importa, meus irmãos, é que Cristo esteja presente à nossa mesa. O resto não importa, não faz diferença. Então, que nós possamos, nesse tempo de advento, preparar os nossos corações para celebrar o Natal com muita alegria, da melhor forma que Deus nos permitir fazer, mas, sobretudo, com muita consciência de que nós estamos celebrando algo que vai muito além da nossa compreensão, que é muito maior do que nós podemos imaginar, que é muito mais importante do que nós podemos conceber. Não é? E o texto, verso 80, diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Ou seja, João foi esse profeta anônimo. Ele só não é anônimo porque o que ele veio fazer era tão importante que não pôde deixar de ser registrado nos evangelhos. Mas, do ponto de vista da sociedade imediata de João, ninguém o conhecia. Ele era o profeta do deserto. Mas, quando ele se manifestou ao mundo, o trabalho que Deus deu para fazer foi muito especial e fez toda a diferença. Então, irmãos, que nós possamos guardar no coração essa palavra e pensar de que forma nós podemos buscar uma compreensão melhor acerca do que significa celebrar o Natal, celebrar a Cristo, adorar o Senhor, recebê-lo, né? Assim, simbolicamente, evidentemente, nos nossos corações novamente, não é? Para que essa compreensão, esse temor, essa gratidão, esse senso de dívida com Deus seja renovado em nossos corações. Para que nós não vivamos com indiferença, para que nós não sejamos contados entre aqueles que vivem como se Cristo não existisse, como se ele jamais tivesse vindo a este mundo. Veja que a vida de Zacarias foi mudada desde o momento em que João, que seria o precursor de Jesus, foi anunciado, né? Ele e a sua mulher, Isabel, tiveram suas vidas totalmente transformadas por Cristo através de João. Então, foi uma experiência extraordinária que eles tiveram. E a minha oração, meu desejo nessa noite, é que o Senhor possa revelar aos nossos corações, assim como revelou ao coração de Zacarias, o peso, a importância e o valor daquilo que ele tem feito quando ele traz o seu Filho amado a este mundo para ser o nosso Salvador. E nós precisamos, irmãos, recuperar essa consciência, porque a igreja hoje perdeu essa noção. A igreja se tornou um lugar de entretenimento, a igreja se tornou um lugar de discursos motivacionais, de autoajuda, mas perdeu a perspectiva de que ela é o corpo de Cristo. Desse Cristo que veio ao mundo para realizar essa obra tão extraordinária, que mudou a vida de tanta gente, que mudou o curso da história e que trouxe a única forma de esperança, a única porta de esperança que realmente existe para o homem, seja em qualquer tempo, em qualquer geração, em qualquer circunstância. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, ó Deus, que nessa noite, mais uma vez, tem sido trazida para nós. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E especialmente essa palavra que fala sobre a iluminação que Cristo viria trazer a este mundo. Ó Deus, que nessa noite
o Senhor possa iluminar, ó Deus, os olhos do nosso entendimento, para que nós tenhamos uma compreensão mais clara e seja renovada essa compreensão na vida dos que já compreenderam isso um dia, que essa compreensão seja renovada, seja reavivada em nossos corações, para que a nossa atitude diante de Cristo seja mudada, Senhor. Nós estamos vivendo, Deus, um tempo de apatia na igreja em relação à adoração a Cristo. Hoje nós adoramos tanta coisa, adoramos o pregador, adoramos a pregação, adoramos tudo, mas não adoramos o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos, Pai, o senso, ó Deus, de grandeza que o Senhor deu a Zacarias naquele dia, quando ele entendeu o peso e o valor daquilo que estava começando a acontecer com o nascimento de João. Que o Senhor possa colocar sobre os nossos corações esse peso acerca da obra que Cristo veio realizar neste mundo, Senhor, para que nós possamos voltar a ser adoradores do Messias, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome através das nossas vidas, das nossas canções, do nosso culto, mas também do nosso testemunho pessoal, da nossa vida cotidiana. Que Cristo seja tudo para nós, que Ele volte a ser, ó Deus, tudo que é mais importante para as nossas vidas, de tal maneira que nós não sejamos indiferentes a Ele, Senhor. De tal modo que nós nos coloquemos como servos dEle, dedicados, empenhados, determinados a servi-lo bem, porque Ele nos chamou, não na perspectiva de alguém que simplesmente nos mandou fazer, mas que fez primeiro, para que nós pudéssemos saber exatamente o que temos que fazer. Então, que o Senhor nos ajude a retomarmos a nossa cruz dia após dia e seguirmos o Messias, que veio a este mundo para nos ensinar o caminho, o único caminho que o conduz à verdadeira vida, Senhor. Ó Pai, desperta os nossos corações e que nesse Natal, nesse período natalino que estamos inaugurando, Senhor, com o domingo do Advento, que o Senhor possa trazer essa compreensão renovada às nossas mentes e corações, renovando em nós o desejo de cultuar, de adorar, de exaltar, de glorificar o nome do Senhor em santidade, ó Deus, em retidão, assim como a Tua palavra estabelece para nós no cântico de Zacarias. Nós te pedimos, ó Deus, com louvor, com adoração, que esta palavra possa trazer também conforto aos corações aflitos aqui nessa noite. Lembrando a esses corações que Cristo é a nossa porta de esperança, que nós não devemos esperar em governantes, em governos, em instituições humanas, em promessas humanas, porque tudo isso há de falhar, mas Cristo jamais falhará conosco. Ele é uma esperança viva, porque Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer e esperar na Sua palavra e nas Suas promessas. Então, Senhor, ajuda-nos também a ter conforto, consolação e olhar para Cristo, sabendo que a nossa esperança está nele e somente nele. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.